relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Dia após dia, temas que fazem diferença, seja com teologia, filosofia ou saiu da imprensa. Aqui nós hoje vamos falar sobre a prisão, que é o nosso título, a prisão, o julgamento de Paulo e todas as, como é que a gente pode dizer, as consequências da prisão de Pedro e João. Semana passada nós falamos que eles foram ao templo orar, né? Aí aconteceu um milagre na Porta Formosa, que aquele homem aleijado, né? Voltou a andar, graças ao milagre do Senhor. Então hoje nós temos aí as consequências desse milagre. Lembra que semana passada eu falei que este homem, este aleijado, ele era conhecido da cidade. Então sempre num bairro, né, tem alguém que é conhecido por alguma característica, né? Tem sempre aquele maluco da rua, né? Tem sempre aquele cara que é o cara que vende cuscuz, o cara que vende vassoura, né? Sempre tem aquele cara, aquela figura curiosa, aquela figura peculiar. E este coxo, ele era peculiar. Ele ficava na entrada do templo, na entrada onde as mulheres e os gentios passavam. E era uma porta estratégica, um local estratégico dele, que era onde o pessoal que ia dar oferta passava. Então ele estava no melhor lugar. No lugar onde as mulheres, que normalmente são mais, vamos dizer assim, são mais generosas que os homens, isso até tem pesquisa falando sobre isso, as mulheres são mais generosas que os homens. Então ele já tinha essa coisa, gentios, e a porta onde saía, entrava o pessoal que ia trazer oferta. Então era um lugar onde tinha dinheiro para ele. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Então nós temos aqui, primeira coisa, 3 classes de pessoas que vieram ter com Pedro e João após o milagre. Então, olha aí, eles ainda estavam falando com o povo, e aí, enquanto eles falavam, o que chamou atenção? O camarada jazia ali, né? Tem ali o tempo que ele ficava, que ele morava ali, né? Que ele ficava ali, chamava atenção, então aquilo chamou atenção. Então os homens do templo, né? E você vê aqui 3 tipos: os sacerdotes, o capitão e os saduceus. 3 classes de pessoas se incomodaram. O capitão do templo, ele era responsável pelo quê? Pela segurança do templo. Então praticamente chamaram a polícia, deu um roubo lá, chamaram a polícia. Né? Chamaram o chefe de segurança do templo, podemos dizer assim. Né? E os religiosos. E aí diz a Bíblia: doendo-se muito que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus e ressurreição dos mortos. E aí você tem 2 detalhes importantes. Tem dois detalhes importantes. Olha aqui. Doendo-se muito que ensinasse o povo. Existem pessoas que elas se incomodam, elas não fazem e se incomodam com quem faz. São pessoas assim. Elas não fazem milagre, elas não evangelizam, elas não pregam, elas não têm compromisso com Deus, mas elas criticam quem tem e quem faz. Então esses homens eram assim, eram religiosos, eles tinham toda aquela pompa de religião, mas a Bíblia diz que eles se incomodaram. Como é que diz o seu texto aí? Aqui no meu, diz que doendo-se muito. Como é que diz o seu aí, ô Lucas? A NVI eles estavam muito perturbados. Se perturbaram. E você aí, Nazaré? O meu estava doendo muito de que ensinavam o povo. Isso, aí ó. Aí anunciaram em Jesus a ressurreição dos mortos. Isso, então ali é ciúme. Existem pessoas que são assim. Elas não fazem e têm ciúme daquele que faz. Isso, o que isso representa? Isso é geral. O que isso representa quando você tem alguém que faz, que realiza algo, e outro que não realiza, se dói? Não discrimina, isso que não dá certo, não é assim. Sabe o que é? Inveja. É inveja. Quer dizer, eles não fazem. Inveja, ciúme, tá entendendo? Exatamente. Eles não fazem e não deixam fazer. Pessoas que têm inveja do trabalho do outro. Tem que medo de perder a pompa, medo de perder a mamata, como diria, seria se fosse para político. Medo de perder a boa vida, a vida boa. Aí tem o detalhe, mas então aqui tem 2 detalhes. Doendo-se muito que ensinasse o povo. Então a primeira coisa, existem pessoas que não gostam, não gostam do ensino.
não gosta que as pessoas aprendam, não gosta que as pessoas cresçam no conhecimento. O próprio professor Olavo de Carvalho, desculpa aqui citá-lo, o professor Olavo de Carvalho fala sobre por que as pessoas não querem que você tenha conhecimento. Porque você não ir adiante, você não crescer. O que Jesus falou? João 7,38. Conhecereis a verdade, e a verdade eu vou libertar, ok? Não é assim que o presidente fala? Conhecendo a verdade liberta. Então, por exemplo, se eu falo para o Lucas muita coisa errada que não está na Bíblia, e se ele tiver acesso à Bíblia, uma hora ou outra ele vai descobrir que o que eu estou falando aqui não é verdade, que eu estou mentindo. Então, por isso que muitas pessoas são contra o ensino. São contra você ter o conhecimento. São contra você buscar o conhecimento. Por quê? Porque os olhos da pessoa vão se abrir. E foi isso que aconteceu. Eles se incomodaram. Tem aqui um lugar aqui. Eles se incomodaram com a pregação de Pedro e João. Mas olha o segundo detalhe. O primeiro detalhe, se incomodaram porque ele estava adquirindo conhecimento. Né? E na verdade era para eles se alegrarem. Olha só, vamos pensar junto aqui. Se eu estou sabendo que a irmã Nazaré está adquirindo conhecimento, eu tenho que me alegrar. E outra coisa, quem sabe a Nazaré está lendo a Bíblia, ela descobre algo que eu nunca tenha visto na Bíblia. E ela fala assim, olha esse texto aqui, isso aqui. Caramba, é mesmo, Nazaré, eu nunca tinha visto. Não interessa se eu fiz seminário, não interessa se eu estudei, eu posso crescer na graça do conhecimento. E aí diz aqui, ó, eles se incomodaram por causa da pregação. Qual era o conteúdo da pregação deles, Lucas? Falando da ressurreição de Cristo. E qual era a característica dos saduceus? Eles não acreditavam na ressurreição? Exatamente. Eles negavam qualquer ressurreição do morto. Abre aí, Mateus. Abre aí, Lucas. Em Mateus 22, 23. E a gente vai ver, Mateus 22, 23, tem essa informação. No mesmo dia chegaram junto deles saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Aí, então os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então aqui você vê que eles se incomodaram primeiro porque estavam ensinando o povo e se incomodaram por quê? Porque eles estavam, número 2, anunciando a Jesus e a ressurreição dos mortos. Então existem pessoas que não creem na mesma coisa que você. E aí ela vai se incomodar. E essa coisa aqui é uma verdade bíblica. Então existem pessoas que são religiosas, são pessoas que estão envolvidas no meio da igreja, estão envolvidas dentro da religião, aí a gente fala de religiosidade, mas elas não creem às vezes em muitas coisas. Hoje existe muito essa teologia não da libertação, você vê que a da libertação também é mais ou menos a mesma ideia. Existe a teologia, pastor até pode me ajudar, que não crê em tantas coisas, liberal. Existe a teologia liberal. Já ouviu falar disso, Lucas? Não, na verdade eu acho que eu tenho uma ideia parecida com o que seria? Relativismo. Não exatamente. Existe relativismo da teologia liberal. É uma forma de pensar. Mas o que seria? Pastor G, só pode me ajudar? Como diria o professor Raimundo? Professor G. A teologia liberal, ela adota várias atitudes, vários dogmas que são contrários à palavra de Deus. Um deles é a flexibilização da palavra de Deus. Outros é basicamente a união com a ciência, tentando aliar o conhecimento bíblico ou a revelação bíblica com a ciência, tentando conciliar. E nisso aí ela acaba sempre optando pela ciência e então começam as contradições da palavra de Deus. Por aí, manda ver. Normalmente o teólogo liberal, aqui para trocando miúdos aqui, o pastor Gisele deu uma excelente explicação. Vou dar um exemplo. Eles não acreditam em Adão e Eva. O teólogo liberal, ele está passivo de acreditar até na teoria da evolução, ou o evolucionismo teísta. Contradição, né? Eles acreditam que Deus usou o Big Bang para criar no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Ali se refere ao Big Bang. A massa inicial até começou a evoluir. Assim, faz um sentido, mas a questão da evolução não, porque o Big Bang nada mais é do que uma explosão de energia. Deus pode ter criado uma explosão de energia para criar a Terra. Não necessariamente... como o Big Bang. Isso aí. Mas eles utilizam esse argumento. Só que está escrito, disse Deus, né? Então, aí você vê que existem pessoas que, aí dentro do que você falou, relativizam a Bíblia, relativizam as escrituras, relativizam o conhecimento, os princípios, flexibilizam. São pessoas assim, né, que colocam em xeque a veracidade da Bíblia. Mas aí a pessoa, mas a Bíblia... Por exemplo,
pegam e tentam explicar cientificamente as 10 pragas do Egito. O liberal faz isso. Inclusive, esses programas que aparecem no History, no NetGeo, Discovery, normalmente são chamados, se são chamados pastores, quando são chamados pastores liberais. Porque o pastor mesmo, vamos dizer assim, de igreja mesmo, né, que crê na Bíblia, ele vai dizer, não, Deus criou a terra em 6 dias. E normalmente o liberal ele vai tentar usar todo o conhecimento científico para poder tentar conciliar, né? Conciliar. Só nessa conciliação ele sempre prioriza o outro lado, nunca a Bíblia. Não é bem assim, porque mesmo havendo uma explicação natural, não foi a coisa natural que aconteceu, é sempre sobrenatural de Deus agindo. É Deus que está agindo. A pessoa tem que decidir se ela vai crer na palavra ou se ela vai crer no academicismo. Tanto é que a teologia liberal só surgiu a partir do século XVIII, o iluminismo, com a Revolução Industrial, com a teoria da Evolução, que até 1600, 1700, até quem não era protestante, digamos assim, aceitava que Deus criou tudo. Ou a pessoa não cria em Deus, tudo bem, mas ela aceitava, mesmo não sendo evangélico. Isso. Hoje em dia tem evangélico que... E normalmente todas essas teologias começaram no meio protestante. Isso. Porque o ímpio não sabe disso. Então é um pouco teólogo protestante, normalmente da Europa, particularmente da Alemanha, Suíça, etc., que é o berço do protestantismo. Nesses países, por tudo que pareça, é que surgem essas coisas que estão apagando, essas teorias. Então você vê aí que existe já existia o religioso que não cria em certos conceitos. O que eu falei a aula passada, né? Que eles foram orar às 3 horas da tarde, não foi? Né? Subiram a oração à hora 9, 3 horas da tarde. Então, olha só, 3 horas da tarde, realizaram um milagre, né? O homem começou a andar, né? Aquilo fez ali um burburinho, houve um rolo na frente da igreja, e o pastor da igreja, o sacerdote, foi lá ver. Lá o teólogo, saduceu, o teólogo veio ver. Né? O chefe da segurança veio ver. O rolo foi até a noite. E aí pegaram e prenderam Pedro e João. Né? Encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Quer dizer, então provavelmente lá na igreja tinha algum tipo de local para deter alguém. Ali no templo, né? Ou ali na área ali, né? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses homens quase 5.000. Olha que interessante. Lembra que há 2 aulas atrás eu falei quantas pessoas se converteram na pregação de Pedro? Quase 3.000. Quase 3.000. E agora você tem um resultado de quase 5.000. Sabe o que eu entendo? E não estou dizendo que é uma doutrina, mas dá a impressão de quando você prega, você tem um resultado. Quando você prega sob um sinal de maravilhas, você tem quase que o dobro de resultado. Se a igreja que prega, ela tem sinais, ela vai ter muito mais resultado. Por que houve um boom tão grande de algumas igrejas? Tanta gente, mas tanta gente, um negócio, um fenômeno que houve ali em 2016, 17, ali na igreja do pastor Valdomiro. Lembra que foi um fenômeno? Aquilo era um fenômeno. Ali a suburbana, né? A Dom Helder, eu passava lá de ônibus, eram filas e mais filas para entrar na igreja. Eu lembro que eu me andei 2 treinos, eu ia treinar o oficina. Não era cheio? Era muita gente que Ela foi um fenômeno naquela igreja ali. Igreja Mundial. Hoje ela está mais na dela. Fechou a que tinha na Dona Clara. Na Dona Clara abriu. Isso. Fechou aquela, tá fechada. Pois é. Agora deu uma amansada. Mas houve um fenômeno. Mas por quê? Porque haviam sinais. Muitos milagres acontecendo. Então quando você tem muitos milagres, as pessoas vêm. Chama atenção. Então aqui você vê o resultado de uma igreja que prega, porque eles pregaram, quer dizer, eles foram orar. Olha só que interessante, eu falei a aula passada. O resultado de uma obra de Deus bem feita é através de você ter uma vida de oração, porque ali demonstrou que Pedro e João, eles iam para o templo. Até ontem, sexta-feira, o irmão lembrou, lá no nosso podcast, falou, Pedro e João foram para o templo para orar, a hora do Senhor, música de Paulo César Brito. Essa canção fala muito sobre isso. Eles tinham o costume de orar. Então a igreja, para que você tenha um resultado, você começa com oração, com vida como é que chama? Consagração.
Eles estavam indo consagrar-se a Deus, estavam indo orar, estavam indo para a igreja. E aí, de repente, aparece nessa situação na frente deles um cara aleijado. E aí eles usam a autoridade de Jesus e pregam para aquele homem e falam, levanta-te e anda. Há um milagre. Aí o que eles fizeram? Como houve um milagre, eles viram a oportunidade de quê? De pregar. E aí eles começaram a pregar. Olha aí, começou. Eles não, quando eles saíram de casa de manhã, talvez, de manhã não, né, de tarde, né, depois do almoço, para orar, eles saíram de casa e disseram assim, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou curar um... Não, vou orar. Deus abriu a oportunidade, eles colocaram a oportunidade para funcionar, houve um milagre, eles pregaram, e qual o resultado? E aí foram presos. E aí nós temos aí mais um elemento para que a sua pregação funcione e tenha um resultado maior. É o quê? Perseguição. A perseguição faz parte da vida do cristão. As lutas, as perseguições por falar de Jesus. E elas trazem um outro resultado. E aqui nós temos um resultado. Muitos, porém, que ouviram a palavra, creram. Olha aí, ó. Lembra que eu sempre falo? Tem que ouvir a palavra e acreditar? Então eles acreditaram naquilo que aconteceu. E chegou o número desses homens quase 5.000. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais anciãos e escribas. E Anás, o sumo sacerdote, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Então eles fizeram ali, montaram um carnaval. Montaram ali o cenário para quê? Para fazer, impor, falar assim, quem manda aqui somos nós. Não tem essa impressão? Não deu essa impressão? Nós vamos mostrar quem é que manda aqui. Qual a religião que manda aqui? Qual é o mais poderoso aqui? E ele continua dizendo, e pondo no meio perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então falando o seguinte, vocês são ilegais aqui. Ninguém deu poder a vocês não. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Um detalhe, esse ambiente aqui ele era aberto ao público. Então não foi uma coisa secreta. Eles fizeram aquilo exatamente para mostrar ao povo quem é que manda aqui. Sabe aquela famosa soco na mesa? Quem manda aqui somos nós. Quem é que mandou vocês pregarem aqui? Olha só, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Teve alguém aqui do Sinédrio que deu autorização para vocês pregarem? E aí ele diz, então Pedro, cheio do quê? Do Espírito Santo. A primeira coisa que a gente aprende aqui, como responder uma pergunta inconveniente. Como responder? Ele diz, cheio do Espírito Santo. Principais do povo e vós anciãos de Israel. Então ele estava se dirigindo a esse pessoal, esse carnaval. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Aqui ele falou assim, vocês estão reclamando? O camarada vivia aleijado aqui. O camarada vivia aqui passando fome, passando necessidade, sendo explorado. Vocês estão reclamando porque fizemos um benefício ao homem? Tem gente que é assim, é aquilo que eu falei no início da aula. Tem gente que não faz o bem e reclama de quem faz. Então, naquela questão que você falou também, de ter um sistema, pode ser que tinha um sistema na época para essas pessoas que arrecadavam... Sistema financeiro. Arrecadavam dinheiro através dessas pessoas que eram pedintes, né? Então, eu posso imaginar, e aqui eu estou dizendo que está na Bíblia, estou dizendo que eu posso imaginar, os comerciantes que ganhavam talvez dinheiro com esmola, com esse aleijado, talvez esse aleijado dava dinheiro para eles. Chegaram no ouvido dos religiosos e falaram, olha só, é o seguinte, esses caras estão atrapalhando meu negócio. E quem sabe até eles não davam dinheirinho para esses caras. Quem sabe esses religiosos não lucravam também com isso. Seguinte, deixa comigo. Porque, pensa junto comigo. Incomoda. Um cara na frente da igreja, na saída da oferta, quer dizer, o cara que ia levar 100 reais, ia dar de oferta 100 reais, ele vai passar em frente à igreja, vai ter um aleijado, já não vou ganhar mais de 100 reais, eu vou ganhar 90. Então, para que você continue no seu negócio e eu continue no meu, vamos fazer uma cordinha aí. Não sei, pode ser, não está escrito aqui. Mas o que a gente pode ver é que isso incomodou os principais. E aí Pedro falou isso. Então ele disse, seja conhecido de vós, a todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, em nome desse, é que estes estão diante de vós. Estação está curado diante de vós.
Quer dizer, eles levaram o cara também. O cara estava lá também. Levaram o ex-aleijado para dar o testemunho. Não foi uma fraude. Não foi uma fraude. Aí ele falou, vocês estão vendo aí, ó, é conhecido todos vós. Aí ele fala o nome de Jesus. Aí eles falam, vocês lembram? Foram vocês que crucificaram ele. Isto é, foi a classe religiosa da época, e aqui ele está simbolizando isso. Não exatamente foram estes homens específicos que crucificaram Jesus. Não exatamente. Poderia ser até que um deles estava mais velhinho, que participou. Mas o Paulo aqui está dizendo o seguinte, foram vocês, foi essa instituição que fez de tudo para que Jesus fosse preso e fosse morto. Foi essa instituição, foram vocês. E aí ele diz, em nome desse Jesus é que estes são, que são entre vós. Quer dizer, nós temos a prova aqui. Não tem a conversa fiada, está aqui. E aí ele começa o quê? A pregar para todos. Aqui eu imagino que Pedro, olha só que legal. Aqui Pedro está se dirigindo no versículo, eu imagino, né, que Pedro, no versículo 10 ele está falando para esses homens. Eu acredito que o versículo 11, e aí ele começa, e ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Está falando o seguinte, vocês que foram colocados como religiosos, como responsáveis por levar a palavra ao povo, rejeitaram ao Senhor. E aqui tem toda uma teologia, a gente não vai entrar, porque isso aqui é muito profundo. Pedra de esquina, né? Pedra principal. Mas também faz referência a Isaías 28:16. Isso. Fala sobre o mesmo texto. E a pedra de esquina, o que era a pedra de esquina? Você sabe? A pedra que sustenta as outras pedras. Na verdade, ela era uma pedra diferente. A função da pedra de esquina é diferente. Porque a pedra de esquina ela ficava na quina do templo. Tá? Tem até na internet uma imagem, eu vou botar aí na edição, uma imagem da pedra de esquina, que ela é em L. E ela ficava nas quinas do templo. Então, por isso que é pedra de esquina. Nas construções. Nas construções. Né? Porque a pedra principal, ela tem outra função. Porque existem duas pedras, sabe, né? Até pra, inclusive na construção romana tem aquela pedra do meio, né? Que eles faziam os domos. Botava uma e botava outra em uma, e a energia que uma jogava para a outra, ela sustentava. É uma coisa de engenheiro. O senhor engenheiro, o senhor pode dizer melhor. Temos um engenheiro aqui que pode dizer melhor que eu. Mas a pedra de esquina tinha uma função muito interessante. Porque ela ficava exatamente na dobra, na quina dos pés. Então fala assim, Jesus é essa pedra principal, a pedra importante. Jesus faz parte dessa obra também. Está chamando eles, falando o seguinte, Jesus, ou o nome de Jesus, ele está pregando aqui também. Então ele continua dizendo. E aí ele começa, agora imagina o versículo 12, eles falando com o povo agora. Aí ele começou a pregar. Tá vendo aí? Mais uma, Pedro, todo lugar que ele tinha oportunidade, ele pregava. Depois que ele negou Jesus, Pedro ficou um cara chato. Depois que ele negou Jesus, chorou amargamente, né? A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Então se arrependeu fortemente. Depois que houve uma transformação, Pedro começou a arrebentar. Olha aqui. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Sabe o que o Pedro estava falando aí aqui? Ele estava, para os fariseus, isso ele estava dizendo o seguinte: não Moisés, não os profetas, só Jesus. Aquilo ali, gente. Porque dizendo que nenhum outro nome há salvação dado entre os homens. Está falando aqui de outros homens que se possa salvar. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Então aqui nós temos outras informações. Primeira coisa, eles viram que Pedro tinha autoridade. Esse cara fala bem. Esse cara tem um argumento forte. Esse cara trouxe um cara curado de paraplégico, né? Um ex-paraplégico. Então eles ficaram maravilhados. Olha o que a Bíblia diz. E o pior, informados que eram homens indoutos sem letras, quer dizer, não tinha estudo. Muita
muita gente que tem estudo se incomoda com quem não tem estudo. Naquela época lá, só os mestres, né, que poderiam pregar no tempo. E aí nós temos outro detalhe aí. Nós falamos no início da aula que aqueles que não têm um conhecimento se incomodam quando a pessoa passa a ter o conhecimento, passa a ter a fórmula. A mesma coisa aqui. Pedro e João não tinham teologia. Então aqui, parece que eu estou me contradizendo com a minha própria aula. Não estou me contradizendo. Estou dizendo o seguinte, que existem pessoas que só se valem do seu conhecimento teológico, né? O seu currículo, a sua formação acadêmica, porque eu sou doutor, porque eu sou pastor, porque eu fiz seminário, que eu fiz tantos cursos, eu estudei em Harvard, eu estudei em Princeton, eu estudei, sabe? São aquelas pessoas que se acham. E aí eles viram que esses homens, indoutos e sem letras... Tem um detalhe também, que só a Bíblia por ela mesma, né, sem a revelação dela, não adianta nada. Exato. O maior exemplo disso é o João, né? O João conhece muito a Bíblia, mas não tem revelação da Bíblia. Exatamente. Eles tinham conhecimento da Bíblia, eles tinham a autoridade, eles tinham a carteira de líderes, não é? E eles ficaram maravilhados. E tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Quer dizer, esses caras, eles conheciam pessoalmente esse Jesus que o Pedro estava falando. Então eles estavam ali chocados. Eles ficaram maravilhados nesse ponto. Então, primeiro, se a gente pode numerar, número 1, eles se surpreenderam com a simplicidade de quem estava pregando, se surpreenderam com a falta de conhecimento teológico de quem estava pregando, falta de conhecimento de lei e de função aceita pela sociedade ali. Era um cara que eram pescadores, Pedro e João eram pescadores. Esses pescadores vieram aqui. A gente está aqui há muitos anos e não consegue fazer nada, não consegue fazer uma mudança. Esse templo aqui, sei lá, às vezes estava vazio, não sei. Esse templo aqui que nada acontece, agora esses caras, esses pescadores vêm aqui. A segunda coisa, número 2, olha o que diz, versículo 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer ao contrário. Agora o número 2 é o seguinte, existia evidência do milagre. Você já pensou, se esse coxo não tivesse ali, ia ficar o dito por não dito. Eles iam poder prender Pedro e João, sem medo de ser feliz, sem provas. Só que eles estavam diante de um cara que estava em pé na frente deles. Qual o argumento dos caras? Esses homens aqui são charlatões, eles estão aqui na frente do templo para perturbar. Vieram perturbar aqui nosso templo. Intolerância religiosa. Aí, ó. Eles vieram pregar outra mensagem na frente da igreja. É como se nós três fôssemos na frente da igreja católica pregar para um mendigo. Não é? Nós protestantes pregar para um mendigo. Aí falou, esse cara vem trazer a mensagem da religião dele aqui na frente da nossa, está atrapalhando o nosso negócio. E aí diz o seguinte, nada tinham a dizer o contrário, eles não tinham argumento, eles ficaram numa sinuca de bico, ficaram numa saia justa. E aí diz, todavia mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Aí ó, agora eles falaram, o que a gente vai fazer? Aí disseram, o que vamos fazer com esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto o que foi feito por eles, um sinal notório e não podemos negar. Olha aí. Olha o que ele diz aqui, olha o que eu falo, a Bíblia está nas entrelinhas. Não é só ler corridamente, olha o que ele diz aqui, ó, tá? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, notícia corre. quase 3 mil na primeira pregação e quase 5 mil nessa. Quer dizer, você tem no mínimo 8 mil pessoas falando, né? Falando, tem uma religião aí, tem um tal de Jesus sendo pregado. Isto é, Jerusalém ficou sabendo, a notícia se espalhou. Aí ele diz, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório que não podemos negar. Quer dizer, até eles creram. E não só isso. Número 2, eles não podiam negar.
Que situação, né, gente? Para eles. Tenta pensar com a cabeça deles. Vamos tentar pensar um pouquinho com a cabeça deles. Está em jogo aqui o tempo, meu salário. Está em jogo aqui todas as falcatruas que eu fiz com os comerciantes da desgraça alheia. Está em jogo aqui a minha autoridade. Está em jogo aqui esses pescadores que não sabem nada de teologia ter mais seguidores que a gente aqui que está aqui há muitos anos. Nós temos a máquina aqui, a máquina pública da época. Em nosso favor, a gente não consegue fazer nada. E esses caras, os pescadores aqui vêm e eles conquistaram Jerusalém todo. Aí eles falaram agora, o que a gente vai fazer para poder resolver esse problema? Olha, irmãos, daqui em diante eles poderiam fazer o seguinte: vamos chamar esses caras para pregar aqui no templo. Que tal nós nos aliarmos a eles? Que tal nós ouvirmos essa mensagem? Quem sabe essa mensagem é verdadeira? Porque a gente não pode negar o que aconteceu. Foi um milagre, gente. Por que a gente não chama esses caras para pregar esse Jesus aqui no templo? Te dá todo o equipamento para eles, dá toda a oportunidade para eles. Quantos outros aleijados vão ser curados? Não. Eles não queriam isso. Existem religiosos que eles não querem ver o povo ser salvo. Existem religiosos que não querem ver salvação, que não querem ver cura, que não querem que você tenha conhecimento, não querem que você seja feliz. Eles querem, sabe o quê? Manter a mamata deles. Eles querem, sabe o quê? Manter ganhando altíssimos salários. Eles querem, sabe o quê? É bem político, né? Os políticos não fazem isso. Ele não quer saber do povo. Mas agora, ele não quer saber do povo. Os políticos, meu Deus. Mas o político não quer saber do povo. O político não quer o bem do povo. Ele quer manter o quê? A mamatas. Então aqui ele está dizendo o seguinte: nós temos uma situação aqui, não é? O que nós vamos fazer? Está em jogo aqui. E aí ele diz: que havemos de fazer a estes homens? Porque todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório. Desculpa, já que eu peguei, usei e não devolvi, desculpa. E não podemos negar. Não podemos negar. Mas, para que não divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos para que não fale mais nesse nome a homem algum. Então, aqui eles planejaram, isso aqui eles estão falando, gente. Lembra que eles saíram e foram para uma sala específica. Não é isso, gente? Olha o que disse. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciavam de si. Então, provavelmente foram para uma outra sala, ou mandaram todo mundo sair, que eles iam dizer a decisão deles, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçando-nos para que não falem mais o nome a homem algum. Isto é, isso aí é o seguinte, isso é fogo de palha. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer para ele não pregar mais, e está tudo certo, e a gente esquece. A gente libera eles. Tá bom? A gente libera eles não vão ficar presos, e a gente vai sair até como bonzinho. Eles fomos misericordiosos. Olha só. E aí a Bíblia diz, versículo 18, e chamando-os disseram, então, realmente, mandaram todo mundo para fora. Sai todo mundo que a gente vai deliberar. Agora tomamos a nossa decisão, pode entrar todo mundo de novo. Então entrou o povo, entrou todo mundo. Entrou todo mundo. Aí ele disse, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Vocês são judeus. Por que tem que falar o nome de Jesus? Aqui é quem fala, a gente fala de Moisés, dos profetas. Não fala de Jesus não. E aí diz, e respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai-vos vós se é justo diante de Deus ouvir antes a voz dos homens do que a Deus. Quer dizer, olha, eu tive uma experiência com Deus. Vocês acham, sinceramente, que eu devo, ao invés de ouvir a voz de Deus, ouvir a vocês? Não, eu vou ouvir a voz de Deus. E aí ele diz, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então aqui ele começa a responder, e é a próxima aula. Nós não vamos terminar essa aula hoje. Semana que vem vamos falar sobre a resposta de Pedro diante desse desafio que houve, né? Foi desafiado.
e nós vamos deixar para aula que vem. Deus te abençoe, até a próxima. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Dia após dia, temas que fazem diferença, seja com teologia, filosofia ou saiu da imprensa.